Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Essence Odontologia Integrada. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito comum. O paciente, ele faz uma avaliação, conhece o tratamento, mas acaba adiando a decisão. Será que isso é só uma questão de preço ou existe medo e insegurança por trás dessa decisão? Para essa conversa, eu recebo aqui o João, da área comercial da Essence, e o Dr. Gregory, cirurgião dentista e sócio proprietário da clínica. Então, João e Gregory, sejam bem-vindos. Muito obrigado, é um prazer estar aqui conversando com vocês, ainda mais sobre esse assunto que muitas pessoas têm interesse em saber como funciona. Então é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer enorme estar aqui hoje, né? Podendo falar de essência odontologia, podendo falar de quantas vidas são transformadas através, né, da área comercial, através da essência odontologia. Então é um prazer estar aqui batendo esse papo que vai ajudar muita gente aí a tomar sua decisão. João, então, ó, você acompanha os pacientes que fazem a avaliação, né? Eles recebem um plano de tratamento, eles precisam tomar uma decisão depois disso. Quando uma pessoa, ela diz que não começou por causa do preço, tu acha que o problema é realmente financeiro? É sempre isso? Ou existem, outras coisas por trás dessa resposta da pessoa? Então, eu acredito que as pessoas elas queiram investir o dinheiro da forma mais segura possível, né? E antes de falar de preço, a pessoa precisa receber todo o cuidado, todo o carinho, toda a atenção, informação, realmente sentir que a empresa não está simplesmente vendendo, que ela está realmente entendendo as necessidades tanto financeiras, físicas e emocionais, para que a gente aí realmente consiga achar uma solução que viabilize esse acordo, né. Então, todas as pessoas elas buscam segurança. Então, no meu entendimento, antes de qualquer questão financeira, a parte da segurança ela é muito importante, até porque números, eles são ajustáveis, eles são negociáveis e a gente consegue de alguma maneira entender as particularidades e individualidade de cada paciente. Uhum. Eu acho que é bom trazendo isso do preço, porque muitas vezes as pessoas falam do preço quando a gente não conseguiu mostrar realmente o quanto esse tratamento vai ajudar a vida da pessoa, né? O quanto ele vai impactar na vida dela. Porque quando ela percebe a real transformação que ela vai ter, o preço ele se justifica, né? Então eu acho que as pessoas acabam trocando a palavra preço por valor, que Uhum. eu acho que realmente é o que a gente busca, né? Que essa pessoa tenha total entendimento, orientação completa do que vai ser transformado na vida dela, né? Uhum. E aí ela justifica o preço, transformando a palavra preço em valor, eu acho. Uhum. E tanto que uma das coisas que a gente costuma falar é que hoje as pessoas que buscam por um tratamento não conseguem enxergar 100%, né, a diferença de um tratamento para outro. Então, muitas pessoas, por vezes, fazem comparações de preço sem entender realmente a profundidade e os diferenciais de um tratamento, de uma clínica, de uma empresa. Então, antes de comprarem produtos, as pessoas precisam comprar as pessoas que fazem parte dessa empresa para saber que estão realmente fazendo um investimento correto, seguro e que vão poder botar a cabeça no travesseiro e dormir de uma forma tranquila. É, eu Uhum. acho que o que mais a gente busca é isso, né? Que as pessoas, né, João? Eu acho que hoje na clínica a gente busca essa transparência com os nossos pacientes para que eles realmente botem a cabeça no travesseiro e durmam, sabendo que eles estão investindo o dinheiro deles da maneira correta, né? Uhum. Porque hoje uma das piores coisas é a gente fazer um mau investimento, né? Uhum. Então hoje ninguém gosta de investir mal o seu dinheiro. Então quando elas dormem, botam a cabeça no travesseiro e dormem tranquilas, eu tenho a certeza que o nosso papel vai ser bem feito e elas vão ter a vida delas transformada. Uma das questões que o Dr. Gregory fala sempre para o paciente, né? Ele fala: "Hoje, tu tem como saber qual é o implante que eu vou botar na tua boca?" O paciente realmente não sabe o que vai ser colocado na boca dele, por isso que a integridade da empresa, o histórico da empresa, conta muito para tomar uma decisão de forma correta, né? Uhum. E eu acho que trazendo esse gancho também, né, João? As pessoas falam do justificar o preço, né? Hoje a gente sabe quem são as clínicas que estão no mercado, as pessoas que oferecem tratamentos odontológicos, a gente sabe, a gente tá por dentro do mercado odontológico, né? E não tem como um tratamento ser muito mais barato ou muito mais caro, né? Os tratamentos se equivalem. Se tiver alguma discrepância muito grande de tratamento, cara, muito provavelmente tá abrindo mão de qualidade, tá abrindo mão de um bom profissional, tá abrindo mão de uma tecnologia de ponta ou de um bom laboratório, né? Então isso faz total diferença na hora da decisão do paciente escolher a melhor clínica, né? De escolher a melhor opção. Eu acho, né, que o preço ele é um dos pilares importantes a serem o valor é importante, um dos pilares? É. Mas eu costumo falar, se tu não gosta do atendimento, se tu não tem tecnologia, se tu tá numa estrutura ruim,
Ou tu não gostou do dentista que vai te atender. Tu faria o tratamento se fosse barato? É isso aí, né? Muitas Com vezes certeza não, né? Quanto Então, custa tomar uma decisão errada? É isso aí. exato. É bem isso aí, muito bom. João, me fala em que momento que o paciente ele vai chegar na tua frente para conversar contigo. Ele vai ter passado já por quem? Até chegar no João. Então, hoje é uma experiência bem completa, né? O cliente ele chega através ou de uma indicação, ou das redes sociais, ou por ter visto nossos vídeos aqui, né? Então, o paciente chega até a gente, nós temos uma central de relacionamento que vai entender primeiro quais são as expectativas, as dores, o que o cliente está buscando. Vai fazer esse agendamento. No agendamento, então, ele vai iniciar a experiência através das nossas concierges, né? Que vão apresentar toda a estrutura. Vão fazer o cadastro, vai passar pelos exames. Hoje a gente tem um protocolo de exames, né, para todos os pacientes. A gente acredita que os exames, eles são um diferencial, porque nos dão previsibilidade e mostram coisas que a olho nu a gente não consegue ter uma real noção. Depois disso, vai passar, então, pelo avaliador, que vai fazer essa análise, vai entender quais são os objetivos e os melhores caminhos a serem percorridos junto ao paciente. E depois do plano de tratamento estar elaborado, que o paciente chega até a minha sala. Uhum. Obviamente, a minha ideia é sempre apresentar para o cliente um plano completo, para que ele saiba realmente qual é o próximo passo. Uhum. Mas óbvio que a gente entende qual é o momento do paciente, o quanto ele está disposto a investir, o que ele espera desse tratamento, e aí a gente personaliza. Às vezes a gente faz um pacote completo, às vezes a gente desmembra, às vezes é um único tratamento, né? Então isso fica muito a critério do que o paciente deseja e das possibilidades que ele encontra no momento, né? Uhum. Eu acho que essa experiência, né, que a gente proporciona na clínica, ela é muito importante para tomar a decisão do paciente, né? Porque hoje muitas pessoas se atêm realmente somente ao tratamento e esquecem, né, do contexto todo. E hoje, né, um bom exame, um bom papo, um bom entendimento, cara, um acolhimento, né, uma proximidade com o paciente, né, entrar realmente na casa desse paciente, cara, qual é a dor dele, né, entender o que tá acontecendo na vida dele, o porquê que ele tá buscando esse tratamento. Cara, é porque ele tá com dor, é porque, cara, quer melhorar a qualidade de vida dele, porque ele não consegue comer aquela pipoca que ele comia antigamente. A gente fazer esse entendimento e essa aproximação do paciente, esse atendimento humanizado, faz com que os nossos pacientes se sintam seguros e confortáveis dentro da clínica, né? Tanto que hoje o nosso índice de indicação e retorno de pacientes hoje, Mais de né, 80%. é mais de 80%. Então, as pessoas que vêm até a clínica vêm através de indicação e elas continuam a comprar o nosso produto, né? E indicam outras pessoas. Uhum. Então, o índice de indicação é muito alto pelo fato do entendimento e do acolhimento que a gente tem, Uhum. né? A gente é uma clínica, sim, tem fins financeiros envolvidos? Tem. Mas hoje, o que a gente se preocupa muito é fazer uma venda consultiva, né? Uhum. É realmente fazer com que o paciente entenda realmente, né, o quanto isso vai mudar a vida dele. Uhum. Porque eu acho que, às vezes, eles não têm essa dimensão, né? E é a nossa obrigação como profissional da área de saúde e o João, né, que faz a parte toda comercial da clínica com excelência, é realmente, cara, fazer com que essas pessoas entendam o quanto a vida delas vai mudar. E vai mudar, né? A gente sabe dessas transformações, a gente vê muitas histórias diárias, né? Depoimentos de pacientes que se emocionam, que choram, que mudam a vida, às vezes são promovidos no trabalho, às vezes, cara, evitam problemas maiores de depressão por causa, né, do nosso trabalho. Então, o nosso trabalho, ele é feito com muito carinho, com muito, muito cuidado para que a gente realmente entenda esses pacientes. E o que nós conversávamos antes, né? Hoje, quando um cliente ele busca uma clínica odontológica, qualquer clínica que seja, o mínimo que ele espera é receber o tratamento odontológico. Então, o diferencial não é simplesmente o resultado. O diferencial é o processo. Uhum. É isso que torna uma clínica diferente da outra. É o acolhimento, é como a gente vai fazer para que esse paciente se sinta bem na nossa clínica, para que ele se sinta acolhido. Tanto que hoje nós temos muitos pacientes que já finalizaram o tratamento e que nos procuram para tomar um café. Na clínica a gente possui um quiosque, então a gente faz churrasco com os nossos pacientes. Então, a gente acredita que numa mesa de negociação, os dois precisam sair sabendo que fizeram um bom negócio, mas a decisão precisa ser muito mais impactante para o cliente do que para a empresa, né? Então a gente, por vezes, não consegue nem mensurar
o quanto vai agregar na vida de uma pessoa um tratamento odontológico, Uhum. né? Nós já pegamos diversos casos, diversos casos. Um último que eu me recordo foi de uma paciente, a dona Teresa, que ela comentou que ela tinha vergonha das fotos que ela tirava com os filhos dela. E ela foi avó recentemente. E aí a fala que me pegou foi, ela disse, eu não quero que o meu neto tenha as mesmas recordações do meu sorriso que os meus filhos estão tendo. Então, pra gente, às vezes, se torna um tratamento, né? Mais um tratamento, e a gente faz tudo com muito carinho, porque a gente sabe que tem todas essas questões envolvidas. Mas para o cliente é a transformação da vida, é algo que ele deixou de viver por muito tempo, Uhum. é algo que ele deixou de comer. Às vezes a gente não dá tanta importância, por exemplo, para sentir a temperatura da comida, o gosto da comida. E uma pessoa que usa uma prótese que cobre o céu da boca, às vezes não tem as mesmas percepções que a gente Uhum. tem, não tem os mesmos prazeres que a E gente acha aquilo tem. normal, né? Acha Acaba normal. normalizando usar uma prótese total. Uhum. Que hoje cara, é algo totalmente ultrapassado, né? Hoje, com as tecnologias que a gente consegue transformar a vida das pessoas mesmo, né? E a gente fala, as pessoas passam pela essência hoje, muitas pessoas passam, têm a vida transformada. E a não tomada de decisão, a não realização desse tratamento, a gente deixa muito claro para o paciente, é muito pior para ele do que para a clínica, né? As Uhum. outras pessoas vão continuar fazendo, muitas pessoas vão fazer o tratamento, vão ter essa tomada de decisão assertiva, e essa pessoa, se ela não tomar a decisão, cara, muito provavelmente é ela que vai ficar sem sorrir, é ela que vai ficar sem sentir o gosto dos alimentos. Vai vir um Uhum. novo cliente para a empresa amanhã, Exato. né? Uhum. O cliente vai continuar com o problema. Isso é uma das coisas que a gente fala, né, Gregory? A gente diz, olha, se o senhor não tomar sua decisão, o senhor vai embora com o problema, né? O problema não fica na empresa. Uhum. Outro paciente vai vir e vai tomar a decisão de fazer. Então, às vezes, o que as pessoas precisam ter é coragem, Uhum. porque lá na nossa clínica, a grande maioria senta com medo, Uhum. ou seja, do financeiro ou do dentista. Uhum. Então, a nossa intenção é tentar encorajar as pessoas para que elas consigam tomar a decisão de mudar de vida, né? E hoje a gente tem a total ciência, né, que a Clínica Essence, ela consegue entregar realmente isso para o paciente, né? Então quando a gente conversa com esses pacientes, quando eles estão na nossa frente, a gente escutando as histórias deles, como o João comentou da dona Teresa, é exatamente isso, cara. A gente entende esses pacientes e a gente vê, a gente sabe o quanto, olha nos olhos deles, e a gente sabe o quanto a gente vai transformar a vida deles, Uhum. né? E às vezes eles não têm essa percepção, né? E depois que eles finalizam o tratamento, eles se emocionam, vêm até a clínica, fazem churrasco, o cara fala, meu, por que que eu não fiz isso antes? Uhum. Pô, passei 10 anos, 20 anos, 30 anos da minha vida adiando uma decisão, cara, que mudou completamente a minha vida, a minha percepção, o meu sorriso. Eu vou bater foto, vou comer bem. E as pessoas vêm relatando, tipo, depois que acaba o tratamento, vem na clínica. Bah, comi aquele churrasco, cara, comi aquela costela que eu não conseguia comer, comi aquela pipoca, aquele torresmo que eu não conseguia comer. E às vezes a gente se emociona vendo essas histórias, porque, cara, são histórias reais, né? São Uhum. histórias que a gente consegue impactar. E quando essas pessoas estão na nossa frente e não tomam essa decisão, às vezes a gente, tipo, fica chateado, porque sabe que elas não vão ter a vida transformada, né? Uhum. Então, isso E às impacta vezes demais. adiar uma decisão não é adiar por um dia, uma semana. Às vezes as pessoas elas pensam o seguinte: "Ah, na minha boca ninguém vê, eu tô sempre Uhum. acostumada, sempre me acostumei a viver assim, então, Uhum. mais um pouquinho eu aguento". Uhum. E aí ficam postergando. E sempre vai ter uma outra urgência. Sempre vai ter. Ah, é o carro que precisa trocar, Sim. é a geladeira que precisa ser ajustada, enfim. Sempre tem outras prioridades. Só que as pessoas, elas acabam esquecendo que a vida ela passa muito depressa e elas não se cuidando, elas não aproveitam o carro novo, elas não aproveitam a Uhum. geladeira nova, elas não aproveitam as pessoas que estão ao redor. E cuidar de si é um gesto de amor com todo mundo que está próximo, né? Uhum. Então, às vezes a gente fala que é o egoísmo do bem. Tu precisa ser um pouquinho egoísta, tu precisa pensar em ti para realmente entender que cuidar de ti é uma forma de amar as pessoas que estão ao teu lado, de Uhum. cuidar as pessoas que estão ao teu lado. Pensa só, a gente passa a semana inteira esperando o final de semana para reunir a família em torno da mesa, para fazer um churrasco, para Uhum. Comemorar, né? confraternizar, para Dar risada, comemorar, pra sorrir. para Uhum. sorrir. E aí, às vezes, a pessoa tá ali sentada com toda a família, tem que levantar da mesa, porque a sementinha do tomate entrou embaixo da prótese e Uhum. tá machucando. Ou tem que ficar picando a carne bem miudinha, não consegue sentir o Uhum. prazer, porque não consegue mastigar. Então, se privar disso faz sentido? A gente se esforça todos os dias, acorda cedo, vai trabalhar, batalha. Por qual motivo? Uhum. Não é para ter um pouco mais de conforto?
não é para poder viver melhor do lado das pessoas que a gente ama? Então, eu acho que olhar para si realmente é necessário, é fundamental, porque a gente deixa a vida passar tão depressa e, infelizmente, tem uma linha de chegada nos esperando ali na frente. Uhum. E as únicas coisas que a gente leva e as únicas coisas que a gente deixa dessa vida são as memórias que a gente vai construir, as sensações do que a gente viveu e as fotos que a gente registrou. E a minha pergunta é: o sorriso que você tem hoje é o sorriso que você quer deixar para a eternidade? É o sorriso que você deseja ter, né? Se você pudesse escolher esse sorriso, tu teria o mesmo sorriso que tu tem hoje? Ou tu mudaria o teu sorriso para um sorriso melhor? Uhum. Né? Porque muitas vezes, como o João falou, a gente tem que ser um pouco mais egoísta. Porque as pessoas que estão ao nosso redor, de repente a esposa desse paciente ou o esposo dessa paciente, ele tá sorrindo, Uhum. ele tá comendo bem. E essa pessoa está? Quantas vezes ela abriu mão de coisas por causa de filhos, Uhum. por causa de casa, por causa de carro, por causa de uma reforma e se deixou de lado? E às Uhum. vezes essa tomada de decisão, cara, ela precisa acontecer, porque senão passa 2, 3, 10, 15, E vai 20 anos. passando. E a vida Gregor, agora que passa. tu falaste, Dona Jandira, um beijo pra senhora. A Dona Jandira é uma paciente muito querida, tá sempre recomendando pacientes ali pra clínica. Inclusive, quem acompanha a gente nas redes sociais vai ver o depoimento dela ali estampado. E o caso da Dona Jandira, o Gregory falou assim, às vezes vai falar com o marido, vai falar com a esposa, né? E a Dona Jandira diz que antigamente ela tinha os dentes... que ela não se agradava do sorriso dela. E ela disse que, inclusive, ela perdeu o marido dela em virtude do sorriso. Ela conta isso no podcast. E ela disse, agora que eu troquei o meu sorriso, a minha vida é outra. Agora ele já me procurou, as pessoas já querem se relacionar Queria comigo de voltar forma comigo. diferente, né? Queria voltar comigo, mas agora quem não quer sou eu. É, Ela fala Eu isso no lembro desse depoimento. Lembra do Aham. vídeo? Então, às vezes, isso são objeções que a gente pega lá na nossa clínica. Ah, eu vou falar com meu marido, eu vou falar com a minha esposa. E a gente acha super válido, porque nós também somos casados, a gente também toma decisões em conjunto com as nossas esposas. Mas, assim, eu digo que tem decisões que são individuais, tem decisões que são do casal. A pergunta que eu sempre faço, eu digo, tá, e se tu chegares em casa agora, sabendo da tua situação clínica, sabendo de como tá a tua saúde bucal, e o teu marido ou a tua esposa disser que não é para te fazer agora o teu tratamento, tu vai seguir vivendo a vida do estado que tu tá? Ah, a resposta geralmente é não, eu preciso fazer. Então a minha solução é, por que que a gente não começa por partes? Por que que a gente não faz devagarinho? Porque a diferença não é se a gente anda rápido ou E devagar. dá o primeiro Uhum. É passo. dar o primeiro passo e não Uhum. ficar parado, né? E lá na essência é isso que a gente tenta fazer, encorajar as pessoas a tomarem a decisão, né? E é por isso que a gente personaliza tanto os nossos atendimentos, para que todas as pessoas se sintam acolhidas e dentro da sua realidade possa fazer o É, tratamento exatamente. odontológico. É fazer no seu tempo, né? Na sua velocidade. A gente tá aqui para orientar, para auxiliar, para que eles tomem as melhores decisões. Porque às vezes eles acham que fazendo um tratamento mais barato, ou o tratamento que não é correto, vai resolver o problema deles. Uhum. E aí acontece que 6 meses depois, esses pacientes percebem que investiram mal o seu dinheiro e, na verdade, vão ter que fazer o investimento que a gente propôs lá no início, Uhum. né? Na velocidade que eles puderem, óbvio, na velocidade que eles tiverem condições de pagar, na velocidade que eles tiverem de tempo. E isso quem vai determinar é sempre o paciente, né? A gente tá aqui para orientar e achar a melhor solução. Mas a tomada de decisão, o primeiro passo, se ele não der, cara, o tempo passa. O tempo passa O rápido. tempo O tempo passa. passa rápido e as Exatamente. coisas não se resolvem, né? Uhum. E aí depois o arrependimento vem lá na frente. Com certeza. Eu acho até uma coisa que vocês comentaram, que eu gosto de trazer aquela analogia do avião, né? Tu sempre coloca a máscara primeiro em ti para depois colocar na outra pessoa. Então, vocês falaram de ser um pensamento um pouco egoísta. Eu até vou discordar um pouco disso. Eu acho que, tipo assim, se a gente não está bem, como é que a gente cuida do outro? Como é Exato. se a tua mulher não estiver bem, o marido não vai estar bem também. Se o marido não estiver bem, a mulher também não vai estar bem também. Os filhos não vão estar bem. Então, cuidar da autoestima ali dessas pessoas, né? Da casa ali, da tua família é muito importante, né? Fundamental. Com certeza. E eu acho que, cara, tudo que a gente faz hoje, a gente busca sorrir, né? Quando a gente tá com os amigos, cara, a gente tá buscando o quê? Se divertir. É Quando a gente isso tá com a aí. nossa família, a gente tá buscando o quê? Se divertir. Quando a gente tá na praia, a gente tá querendo se divertir. São os momentos da vida a gente para se divertindo. E, cara, quando a gente tá se divertindo, quando a gente tá vivendo bons momentos, a gente tá sorrindo, É isso né? aí. Que é o nosso cartão de visita. E então o nosso sorriso, ele tá nos acompanha durante todos os dias, Uhum. né? E a gente
quer as pessoas cada vez mais felizes, porque pessoas mais felizes, cara, vão ter mais sucesso, É isso aí. né? A energia das pessoas, a felicidade das pessoas, ela é muito importante, Uhum. né? E às vezes elas abrem mão disso por causa O do sorriso é a sorriso. paz de espírito, É né? isso aí. A gente passa o dia inteiro trabalhando, estressado. Tanto que a gente fala muito que o bruxismo hoje, ele vem muito Vem do dessa estresse, correria, do aham. estresse também, né? E o sorriso é o que dá paz pra alma, né? Quando a gente tá rindo, a gente esquece um pouquinho dos problemas, né? Então, isso é muito fundamental, né? É muito importante as pessoas conseguirem se permitir sorrir, né? Uhum. Então, acho que isso é bem, bem legal. Muito bom. Então, João, me conta. Tu recebe muitos pacientes ali que têm outros orçamentos de outras Uhum. clínicas. Como que é a condução nesses momentos? Me conta um pouco. Sim, é exatamente assim. Os pacientes, eles procuram fazer o investimento da forma mais segura possível, né? Então, as pessoas, por vezes, tentam buscar opções, tentando encontrar uma mosca branca, né? Mas hoje a gente acredita que quando a gente fala de qualidades similares, os preços eles vão ser similares. Quando a gente fala de uma discrepância de preço, a gente entende que vai ser aberto mão de alguma coisa muito importante. Ou seja, estrutura, ou seja, tecnologia, ou seja, garantia, qualidade, né? Qualidade eu acabo falando, mas qualidade não é nenhum diferencial, ela é uma obrigação, Bons né? profissionais, né? Bons profissionais e principalmente boas pessoas, né? Uhum. Esse é o grande ponto. E essa parte de de boas pessoas é um dos pontos que a gente briga muito pela equipe que a gente tem. Então, eu acredito que hoje nós tenhamos uma das melhores equipes possíveis, porque as pessoas estão alinhadas com os valores da empresa. Tanto que uma das coisas que eu gosto de enfatizar muito, que a nossa clínica, ela é uma clínica particular. Por que eu tô falando isso? Porque a gente não defende só uma marca, a gente defende um sobrenome, a gente defende um legado. Então, além de oferecer um tratamento bom para os nossos pacientes, a gente quer andar na rua de cabeça erguida, a gente quer que esses pacientes virem nossos amigos, a gente quer poder encontrar eles no supermercado, bater um papo, conversar, fazer churrasco no nosso quiosque, como a gente faz com diversos pacientes. Então, tá aqui o Dr. Gregory, né, que fundou isso, né, lá atrás com a doutora Natália, e que, enfim, recebeu uma oportunidade do avô dele. Então, hoje a gente tem enraizado esses laços familiares, né, na nossa empresa e faz com que realmente a gente queira entregar, não o básico, né, mas além disso para os Uhum. pacientes. É, exatamente, né? A Clínica Essence já existe há quase 15 anos, né? A gente está quase 15 anos no mercado e hoje isso é reflexo do que a gente vem fazendo, né? Do que a gente vem construindo. Uma empresa não tem uma solidez de 15 anos, não dura tanto no mercado se não cumpre com o que realmente entrega, né? Uhum. E hoje, isso a gente fala muito, a gente nunca promete que vai dar tudo certo nos tratamentos, cara, que o paciente não vai ter um desconforto, ou que não vai quebrar alguma prótese, alguma coisa. A gente nunca promete que vai ser tudo perfeito, mas a gente promete que lá no final ele vai ter o resultado que ele deseja, né? Porque a gente é muito íntegro, né? A gente não é perfeito, não existe clínica perfeita. E quem falar que, vou fazer um orçamento, o lugar vai falar que não vai doer, que vai ser tudo perfeito. Meu, não tem como saber, a gente tá lidando com biologia. E a gente tem a ciência disso, mas a gente é muito íntegro, né? Uhum. Então, esses 15 anos de empresa, cara, meu avô, se ele tivesse vivo, morreu dia 13 de dezembro, né, do ano passado, e eu tenho certeza que ele foi muito orgulhoso da gente, né, pelo que a gente construiu e pelos valores que ele deixou, né? Hoje meu avô é de Monte Belo, nasceu em Monte Belo, depois se mudou para Bento, morreu com 93 anos e deixou os valores muito claros pra gente, né? E isso a gente carrega dentro da nossa equipe, os valores e princípios estão acima de tudo, né? Então, dentro dos nossos colaboradores, com os nossos dentistas, com a nossa equipe, e isso nos faz forte, né? Isso faz uma empresa forte, faz uma empresa sólida. E então a gente vê muitas clínicas que fecham, né? Que abrem as portas e fecham, muitas clínicas que vêm de fora, que vêm de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, vêm para cá, fazem tratamentos, fecham, trocam dono, vai para um lugar, vai para o outro. A gente tá 15 anos no mesmo lugar, Uhum. 15 anos no mesmo endereço. As pessoas batem lá na porta, elas vão nos encontrar lá. É o Gregory que vai estar lá, é o João que vai estar lá, é a Natália que vai estar lá, né? Então a gente bota a cara, porque a Uhum. gente sabe o que a gente entrega, né? Então eu acredito que isso faz toda a diferença na tomada de decisão, né? E que Uhum. essas pessoas que buscam preço, que buscam orçamentos, muito provavelmente lá na frente
né, isso vai ter um reflexo. Vamos deixar algo importante pelo caminho, né? Uhum. E é tão bom assim também, como o Gregory tá falando de história, de legado, né? Cara, é tão bom quando a gente recebe alguns pacientes que falam assim: ah, tu é filho do Silvio, tu é filho da Silvia, ah, o teu avô era lá de Monte Belo. Como é que é essa questão? Enfim, a gente sabe que hoje a gente colhe muitos frutos pelo que a nossa família construiu. Uhum. E a gente quer seguir fazendo isso. Eu quero que num futuro o meu filho tenha orgulho de saber o que eu fiz pelas pessoas, tenha orgulho de saber que eu sempre fui muito íntegro, que a gente sempre tentou fazer as coisas corretas. O Gregory agora é pai, né? Eu tenho certeza que ele quer ouvir a Catarina falando muito bem dele, ou as pessoas contando histórias muito positivas para a Catarina, né? Do que o Gregory, do que a doutora Natália fizeram pelas pessoas, porque eu posso garantir isso para vocês, né? Que a gente se preocupa com o bem-estar de todos os pacientes. Ah, o paciente não gostou do formato do dente, da cor do dente, refaz o tratamento. Não tem essa de ficar, não, vamos, a desculpa daqui, desculpa dali, não. Tem que refazer? Se refaz. Tem que ajustar? Se ajusta. Então, a gente zela muito por essa história que veio construída lá atrás pela nossa família e a gente quer construir ela de uma forma sólida para outra geração que está por vir, né? Uhum. Eu Isso acho que isso é bem importante, né? Meu avô sempre teve a representações de Bernardo, né? Que é conhecido aí em Bento, entregava para todo mundo aí. Doces, embalagens. Embalagem descartável, né? Fazia feira de Páscoa, feira de Natal. Tenho certeza legal. que todo mundo, muitas pessoas conhecem a empresa. E foi uma empresa sempre íntegra, né? Hoje a gente passa, eu vou no banco às vezes, converso com o pessoal ali na rua, com as pessoas mais antigas. Todo mundo lembra da empresa como uma empresa íntegra. Lembra da minha família, do meu avô, dos meus pais, como pessoas íntegras, né? E isso a gente quer continuar, né? E Uhum. então hoje a gente sai na rua de cabeça erguida, olhando para todo mundo, né? Por mais que às vezes tenham problemas que possam acontecer durante os tratamentos, a gente sabe que podem acontecer, Mas são mas solucionados. são solucionados, Uhum. porque a gente realmente olha nos olhos dos nossos pacientes, né? A gente dá valor pelo investimento que eles fizeram, a gente nunca vai virar as costas, porque eu acho que é isso que faz a empresa, a essência, né, ser o que é hoje, Uhum. né? Ser uma das clínicas, né? Ficamos por 4 anos consecutivos entre as melhores clínicas do Brasil, né? Entre 25 mil clínicas, ficamos por 4 anos seguidos em segundo lugar, Uhum. né? Queríamos o primeiro? Sim. Estamos trabalhando para chegar no primeiro? Sim. Mas é 25 mil clínicas, né? Uhum. Então é algo que foi construído não da noite para o dia. E hoje os pacientes, né, que tratam na essência, tenho certeza que eles têm orgulho, né, do que a gente faz, do que a gente entrega e do cuidado que a gente tem com eles. Uhum. E isso é importante falar, porque a grande maioria das pessoas não sabe desse reconhecimento nacional que a empresa teve, Uhum. né? A gente não sai gritando aos quatro cantos, né, sobre isso. A gente tenta demonstrar em atitudes, a gente tenta fazer com que o cliente sinta isso. Tanto que hoje, se vocês ligarem para 10 dos nossos clientes, com certeza 9 deles vão elogiar a experiência, o atendimento. Então, acho que mais do que falar, o importante é fazer. E é isso que a gente faz todos esses anos, todos os dias. Uma das palavras que eu acho que nos motiva muito é intenção. A gente tem a intenção de fazer o melhor pelos nossos pacientes. Então, todo mundo lá na nossa clínica é tratado da mesma forma, tem o mesmo carinho, tem o mesmo cuidado, porque a gente dá ao próximo o que a gente gostaria de receber. E eu Uhum. acho que a tomada de decisão, né, hoje, como a gente faz com tudo que a gente consome, né, hoje, por exemplo, cara, a gente vai num restaurante, aonde que a gente pesquisa se o restaurante é bom ou não? Cara, Google. na internet, no Google, Exatamente. né? Vai lá, pesquisa, vê as avaliações no Google. Uhum. Cara, isso é extremamente importante, né? Qualquer coisa que a gente faz hoje, a gente pesquisa. Ah, Uhum. vou comprar, da internet, essa loja é íntegra? Ah, vou comprar o carro. Cara, esse vendedor é íntegro? Uhum. E aí, às vezes, acontece, cara, na tomada de decisão, é muito importante que essas pessoas, cara, entrem lá Uhum. no Instagram da Essence, entrem lá nas avaliações da Essence, vejam os comentários, o que as pessoas falam da nossa clínica, porque nós falarmos da nossa clínica é algo, tipo, que, a gente sabe o que entrega, mas é diferente, né? E agora, o que as pessoas falam da Uhum. gente tem um peso muito importante. Então, na tomada de decisão, tenho certeza que se forem lá, vão ter comentários extraordinários, né? A nota da clínica lá, porque a gente sabe o impacto que a gente vai causar neles, né? Uhum. Jô, me conta sobre as condições de pagamento. Quais as opções que vocês têm, o que vocês oferecem para os pacientes?
Perfeito. Então, hoje a clínica ela é muito ampla em relação a isso, né? A gente trabalha hoje com boleto, com cartão, com cheque, enfim, a gente sempre acha uma solução e a gente personaliza isso conforme o tipo de tratamento, conforme as possibilidades do cliente. Então, hoje, com as condições que a clínica disponibiliza, com os prazos facilitados que a empresa oferece, só não faz o tratamento quem realmente não quer, né? Então a empresa possibilita todo mundo fazer. Tem muita gente que passa lá pela nossa fachada, custa a entrar, depois que entra, fala assim: ah, não, mas eu passava ali fora, eu achava que ia ser muito caro, que eu não ia ter Uhum. condições de fazer. E muito pelo contrário, né? A gente personaliza para todos os clientes, para todas as pessoas, né? Então não tem uma classe social específica que realmente pode frequentar a Essência. A Essência é uma clínica para todas as pessoas que queiram realmente melhorar a sua saúde bucal. Então a empresa facilita hoje de N maneiras as possibilidades de transformar a vida das pessoas. A gente trabalha, né, com entrada facilitada, parcelamentos estendidos, cara, com reforços, com cartão, com boleto bancário, com consignados para aposentados, para pensionistas. A gente, cara, pensa em todos os públicos, porque todas as pessoas merecem ter a oportunidade de sorrir novamente. Uhum. E Todas, acesso a oportunidades, né? né? Ter esse acesso, elas precisam ter esse acesso. Então a gente faz de tudo para que a gente possa incluir todas as pessoas para que elas vivam uma vida melhor, Uhum. com mais confiantes, né, e com um sorriso no rosto. Muito bom. João, me fala quais as maiores objeções que tu recebe ali dos pacientes e se tu acha que às vezes existem aquela a objeção do preço, eu acredito que seja a principal, mas se tu Sim. sente que existem objeções por trás, como medo, né, enfim, algum receio de fazer o tratamento. Sim, o medo ele é bem comum aparecer ali nas avaliações, até porque muitos pacientes, né, que passam pela clínica são de uma geração que sofreram muito com odontologia, né? A gente diz que antigamente não era nem dentista, era açougueiro, né? Então muita gente vem contando de histórias de dor, de medo, de anseio, eles chegam muito traumatizados ali na clínica, né? Então o primeiro ponto é realmente a gente fazer o acolhimento desse paciente, entender que cada anseio, ele é único, né? Muitos pacientes, às vezes, eles têm até medo de abrir a boca no consultório pro dentista por vergonha, né? Por esse receio todo. E a gente, então, realmente fala pro paciente que ali na nossa empresa ele vai encontrar um lugar seguro, né? É isso que a gente quer, que ele se sinta abraçado, que ele entenda que a dor dele vai ser entendida ali na nossa clínica. E uma das coisas que a gente sempre fala, né? Nada do que a gente falar ao paciente vai tirar o medo dele. Nada. Exatamente, né? Exatamente, a gente sempre fala isso, né, João? Por exemplo, o paciente vem e fala que tem medo. Adianta a gente falar, não tenha. precisa ter medo? É, não Cara, tem. nada que a gente fale, cara, eu entendo que tu tenha medo, meu, é como a gente ter medo, sei lá, de cobra, de aranha, de qualquer outra De coisa. sapo. De Né? Como altura, a gente enfim. tem medos, cara, não adianta a gente falar não tenha medo. Cara, a gente vai ter, mas, cara, confia que a gente muitas outras pessoas também têm medo, procuram o tratamento. Cara, vocês precisam confiar na gente, porque a gente tá preparado para isso. A gente tá com maior tecnologia, os melhores profissionais, a gente tem sedação, a gente tem outras, né, tecnologias que vão fazer com que essa pessoa, cara, em 1, 2, 3 consultas, perca isso, Uhum. né? Então ela vai perder o medo, eu tenho certeza absoluta. E é o que acontece. Ah, tenho muito medo, tenho muito medo. Cara, tinha pacientes que tomavam Rivotril pra vir pra clínica, né? Meu Deus. E, cara, hoje, meu, vem lá, dão risada, tomam um café com a gente, batem papo. E, cara, fizeram 20, 30 consultas, Tem vários né? pacientes que choram na sala do comercial, não pelo preço, tá? Mas por medo. Uhum, Ficam com a mão suando. E a gente fala, o medo, ele é um sentimento do ser humano. uhum, Cada pessoa tem os seus motivos, tem os seus anseios, né? Mas o que a gente tenta ganhar do paciente é a confiança para que ele tenha a coragem. uhum. Então, desde o primeiro dia até o último, pode ser que ele sente na cadeira do dentista com o coração acelerado, com a mão suada e com medo. Mas com o tempo, a confiança ela vai sendo construída, Uhum. porque uma relação ela é na base da confiança e ele vai ficando cada vez mais relaxado durante o processo. Então, o medo ele é um dos limitadores muitas vezes da execução dos tratamentos, né? Uhum. Muito bom. E eu acho também falar, né? Eu acho que é bem importante a gente falar do medo, né? O João falou do medo. E como essas são decisões muito importantes, né? Que os pacientes vêm tomar e às vezes transformam a vida deles, né? E a gente tá falando de investimentos. Cara, como é bom
quando essas pessoas nos procuram, né, em casal, né? Nossa, muito. Porque isso, cara, são decisões importantes, né? Se tu vai comprar um apartamento, muito provavelmente tu vai falar com a tua esposa. Se tu vai comprar um carro, muito provavelmente tu vai falar com a tua esposa. Então, cara, a gente até orientando, numa maneira de orientar. Cara, quando venham pra clínica, quando você tá procurando fazer um tratamento odontológico, vem com teu marido, vem com a tua esposa, vem com teu filho, vem com as pessoas que te amam, que te apoiam, que essas pessoas vão te encorajar e eu tenho certeza que são as pessoas que vão te incentivar a tomar a melhor decisão, Uhum. né? Porque eu tenho certeza que um filho não quer ver um pai sofrendo, uma mãe não quer ver um filho sofrendo, um marido não quer ver a esposa sofrendo, eles não querem. Então, se eles tiverem a oportunidade, se você que tá ouvindo, tem a intenção de fazer um tratamento odontológico, cara, se puder, traga sua esposa, traga seus filhos, traga as pessoas que você ama junto, que tenho certeza que a gente vai conseguir oferecer o melhor, né, para que vocês tenham uma vida diferente. Aproveitando que também agora vai ter o Dia dos Pais, agora em agosto, né? É verdade. Acho que um dos grandes presentes que um filho pode dar para um pai é ver ele voltar a sorrir novamente, né? É tirar uma foto com o pai com o sorriso estampado. Então, acho que é uma forma de valorizar também, né? Acho que isso é bem importante. Então, não perde tempo, né? Até falando de casal, estávamos falando, né? Realmente, assim, a gente sempre sugere que o casal vá junto fazer essa avaliação, porque as pessoas elas buscam segurança e buscam aprovação nas pessoas que elas confiam, né? Uhum. Então é bem importante quando o casal se apoia ir junto. Mas também tem um outro detalhe: tem pessoas que vão sozinhas e tem casais que nem sabem que o parceiro usa prótese. Uhum. Passou a vida inteira usando prótese escondido do marido, escondido da esposa. E isso é um dos pontos também que a gente sabe o quanto a autoestima, o quanto essa questão da liberdade faz diferença. Então, tem muitas pessoas que nos procuram que dizem: olha, o marido até vai junto, fica na recepção, mas não quero que meu marido entre junto porque ele não sabe que eu uso prótese. Caramba. Então, tu vê, viver se escondendo não é um caminho legal. O que a gente quer é que as pessoas se sintam livres para poder sorrir, para poder namorar, para poder viver realmente, né? Então, venham com as pessoas que vocês confiam, que as pessoas que vocês amam, e se você não se sente seguro por esse motivo, venha também que a gente vai achar uma forma de devolver para vocês a liberdade, a confiança, a autoestima, né? Uhum. Muito bom. A gente estava falando sobre o medo, né? E acredito que o Gregory comentou ali sobre antigamente, né? Tu também falou que antigamente nem dava pra chamar o pessoal de dentista, era açougueiro mesmo, né? Tu acha que a falta de informação para essas pessoas, ela pode aumentar esse medo? E conta pra mim também o que pode ocasionar essa demora na decisão da pessoa, né? Uhum. O que pode. Como que o problema que ela tem pode evoluir pra uma coisa pior? Certo. Antigamente a gente brincou, né, que eram os Sim. açougueiros, mas óbvio, é uma brincadeira, porque era a tecnologia que se tinha, era o conhecimento que se tinha, né? E graças a Deus o mercado ele evoluiu, né? A gente tem muitas opções de tratamento, a gente tem muito mais previsibilidade de resultado, isso é muito mais seguro. Eu acho que uma não tomada de decisão, tecnicamente, eu vou dar liberdade para que o Dr. Gregory fale sobre isso, né? Não quero me meter num assunto que eu não domino, Uhum, mas eu acho que emocionalmente é deixar a vida passar, né? uhum, Eu acho que não tomar a decisão hoje é deixar de viver momentos extraordinários, né? uhum. E realmente, assim, eu acho que viver uma vida do jeito que dá é desperdiçar a vida, né? Então, eu acho que esse é o ponto que as pessoas deixam passar. É voltar no que a gente comentou antes, né? As pessoas às vezes se acostumam com algo que é ruim, né? Elas estão acostumadas, não é que elas gostem de usar prótese, mas elas se acostumam, né? E porque muitas vezes elas não viveram uma outra vida, Uhum, né? Não viveram o extraordinário de viver, comer bem, mastigar bem e sorrir. E esse adiamento dessa tomada de decisão, cara, às vezes faz com que essa pessoa, né, chegue lá a 70, 80 anos, às vezes com problemas de saúde, que não possa realizar um procedimento cirúrgico lá na frente, às vezes com falta de osso, sem a condição de a gente conseguir fazer um tratamento adequado, né, ou um tratamento que realmente consiga mudar a vida dessas pessoas. Cara, quantos pacientes que a gente atende, João, que chegam lá e falam assim: gostaria muito de fazer o tratamento, tem desejo, tudo, só que esperou demais. E aí não tem osso.
e às vezes a gente não consegue mais fazer. Teve aquela outra paciente Né? na parte de baixo, né? Ela foi lá, era uma cirurgia de muito risco, muito risco. Ela falou: eu não quero nem saber, eu topo correr esse risco porque eu não aguento mais usar a prótese móvel. É isso aí. Só que não deu pra Não fazer. deu pra fazer. Não deu pra Então fazer. é uma paciente que vai ser portadora de prótese móvel Uhum. a vida inteira. Ela não é de uma idade tão avançada e, infelizmente, não vai saber como é mastigar bem a partir daqui pra frente. Não sabe, não vai saber. E isso acontece, Uhum. né? Acontece com frequência. Vai tendo perda óssea, né, com o passar É. do tempo, né, Gregory? E acontece com frequência, né? Essa perda óssea acontece e, cara, às vezes depende do paciente, depende o grau de perda, né, de cada paciente, é genético, às vezes é por trauma, às vezes é o tempo que tá sem os dentes ali, e essas pessoas vão sofrer. Então, quanto antes tu vier, menor a possibilidade disso acontecer, Uhum. né? Mas E a gente fala o seguinte também, às vezes o paciente ele senta lá na nossa frente e a gente fala, às vezes não adianta ter tempo e não ter saúde, Uhum. não adianta ter saúde e não ter o desejo de fazer. Então, assim, às vezes as pessoas sentam lá, têm todas as oportunidades possíveis para fazer o tratamento e diz, eu vou pensar, eu vou ver. E às vezes adiam, e esse momento nunca chega, nunca Uhum. chega. E às vezes, quando eles tomam uma decisão, É não tarde. podem Tarde, fazer, é tarde, tarde, né? É. Então, isso acontece, né? Com certa frequência na clínica, né? E por exemplo, a dona Maria, que veio na clínica esses dias, né, João? Que ela contratou o protocolo inferior, e aí foi pro médico, ela tinha um problema pulmonar, e não foi liberada. Verdade. Não foi liberado o tratamento. Não foi liberado o tratamento, porque ela tem um problema pulmonar e ela vai ser uma paciente portadora de prótese móvel o restante da vida dela. Se ela viver mais 10, 15, 20, 30 anos, ela vai usar próteses móveis. E assim, uma das coisas que a gente vê muito lá na clínica são pacientes de 70, 80 anos nos buscando para realmente colocar as próteses, né? Só que Os implantes, né? os implantes, desculpa. Só que uma das coisas que a gente fala é o seguinte: chegou com 70, 80 anos para botar, que bom que tá tomando essa decisão, né? Mas esperou bastante, né? Uhum. Então, pessoas com 40, com 50 anos não precisa esperar chegar nos 80 para ter uma vida melhorada, né? Não Uhum. precisa esperar um tempo excessivo para poder se priorizar, né? Então é isso que é uma das coisas que a gente realmente foca muito, né? Chegou lá na clínica já para fazer os implantes, o tratamento de implantes, cara, já poderia ter vindo antes. Uhum. Então a ideia é, não fica postergando. Vem, marca uma avaliação na clínica. Essa avaliação ela é uma avaliação que vai dar todas as possibilidades. Os pacientes vão fazer raio-x, vão fazer tomografia, vão conversar com um especialista, vão depois passar ali comigo, onde eu vou tentar entender financeiramente como eu posso ajudar. A gente faz todos os check-ups digital, né? Então a gente tem uso de câmera intraoral, raio-x panorâmico, tomografia computadorizada, scanner intraoral, onde esses exames prévios são feitos totalmente de maneira gratuita para esses pacientes. É um Então, presente, né? a nossa avaliação, ela não tem custos e a gente dá esse presente para os nossos pacientes, que muitas pessoas não sabem, é bom a gente até orientar. Cara, são exames que, se for fazer fora da clínica, numa clínica radiológica, esses exames, tu vai gastar na faixa de R$ 600. E a gente tá dando de presente pro nosso paciente para ele vir e ter o correto diagnóstico e buscar realizar esse tratamento, Uhum. né? Então, a tecnologia que a gente tem hoje, cara, o atendimento que a gente dá, o suporte que a gente dá, as condições que a gente dá, tenho certeza que vai mudar a vida de muita gente, né? Então, não esperem, venham até a clínica, venham até a Essência, que essa tomada de decisão de vocês tem que ser rápida. Quanto mais rápido, quanto antes vocês fizerem esse tratamento, com certeza vão viver mais felizes aí, muito mais pra frente, né? E aproveitando também, né, as pessoas também precisam entender que a nossa avaliação não necessariamente implica numa obrigação de contratação. Não, isso é um início de um relacionamento. A gente, obviamente, vai tentar dar oportunidades para que o paciente possa imediatamente tomar sua decisão, mas ele não tem nenhuma obrigação de chegar na nossa clínica, fazer avaliação e contratar. Então, às vezes, as pessoas elas falam assim: não, quando eu tiver dinheiro eu vou. Uhum. Poxa, vai lá, faz a avaliação, entende o quanto tu precisa guardar, o quanto tu precisa te organizar para fazer esse tratamento no futuro. O primeiro passo é a avaliação. A gente precisa saber para onde a gente está andando, porque senão vai guardar quanto? Uhum. 1.000, 2.000, 20.000?
A gente não sabe. E a avaliação é o primeiro passo para ajudar esse paciente na organização que ele tem para o futuro também, né? Uhum. E muitas vezes fala assim: ah, mas se eu soubesse que era assim, eu tinha vindo antes. Uhum. Ah, se eu soubesse que vocês me parcelavam em 24 vezes e 36 vezes, eu tinha vindo antes. Porque as pessoas não têm esse conhecimento, né? Uhum. Então, elas vindo até a clínica, a gente entende qual é o tratamento, qual é o melhor tratamento, qual que é a velocidade desse tratamento, entende a realidade financeira desse paciente, para que a gente realmente possa fazer com uma condição que esse paciente bote a cabeça no travesseiro e durma. Uhum. Porque a gente não quer causar um problema psicológico no paciente, sabendo que ele vai, não vou conseguir pagar o tratamento. Não, a gente quer fazer esse tratamento de maneira que o paciente se sinta seguro, confortável. Então, se ele achar necessário contratar, legal, a gente vai ficar muito feliz, eles vão ficar felizes, porque o maior ganhador desse tratamento, o maior beneficiário com esse tratamento é o paciente. É o paciente. Então, se ele se sentir no desejo de contratar imediatamente, ok. Se ele achar que tem que pensar, ok. Né? A tomada de decisão, ela é do paciente. Uhum. Mas a nossa obrigação é mostrar tudo, dar condição, explicar, fazer esse acolhimento, realmente fazer com que esse paciente entenda a importância de um tratamento odontológico. E eu me considero um intermediador. Eu Uhum. preciso entender o momento e os interesses do paciente. Closer, né? O Closer. closer. O momento e os interesses do paciente, entender o que é saudável para a empresa, juntar esses interesses numa roda de conversa, na mesa de negociação, e justamente falar para o paciente, falar, cara, essa é a melhor decisão para ti. Por vezes, eu e o Gregory, a gente faz, o Dr. Gregory, né? A gente faz muito isso, né? O paciente, ele tem um orçamento, sei lá, grande, e aí a gente entende a história dele, entende as condições dele, e a gente mesmo orienta e fala assim, fulano, olha só, o ideal seria fazer tudo, mas dentro do que tu está nos apresentando, acho que o mais seguro é a gente fazer por partes, porque a Uhum. gente quer que ele tome uma decisão confortável, duradoura, e que mantenha essa relação que a gente está Muitos casos, construindo. né? Uhum. Muitos casos são assim. Muitos Uhum. casos são assim, onde a gente fala assim, cara, eu se eu estivesse no teu lugar, ou se fosse meu pai que estivesse aí na frente, fazendo esse tratamento, fazer um investimento dessa maneira ficaria muito mais confortável, pra te dormir tranquilo, pra te não se apertar financeiramente. Porque, cara, a gente não quer, né, com que o paciente deixe de viver, deixe de fazer as coisas que ele tem que fazer, ou que ele faça outros investimentos na vida dele. Não, a gente quer que ele tenha a saúde e possa seguir fazendo os outros investimentos, né? Que Uhum. todo mundo sabe, todo mundo tem luz para pagar, todo mundo tem internet, todo mundo tem aluguel, às Todo mundo quer vezes, viajar, quer todo mundo quer aproveitar a vida, viajar, né? todo mundo quer ir no restaurante, todo mundo quer, né? E a gente não quer que eles invistam todo o dinheiro com a gente e não façam as outras coisas. Não. Uhum. A gente quer achar a melhor decisão e às vezes a melhor decisão, cara, é fazer por partes. Fazer por etapas, tipo, vai Exatamente. faz uma coisa, faz a outra. Tanto a parte financeira, né? Às vezes o paciente diz assim, não, porque eu venho economizando, eu venho guardando dinheiro por tanto tempo para fazer o meu tratamento e tudo mais, tudo mais. E aí a gente vai entendendo o contexto, a história em si, daí a gente fala assim, cara, olha só, ao invés de tu me disponibilizar todo esse investimento, vamos fazer o seguinte, ó, investe um pouquinho menos agora, deixa um pouco na tua reserva, se caso acontecer algum contratempo, se tu precisar isso para outros investimentos, para outros projetos, né? E assim a gente vai conseguir dar um passo mais sólido, mais seguro, tu também vai ficar mais tranquilo. Então, realmente, assim, a gente quer realmente ajudar o paciente em todos os aspectos, Uhum. seja no tratamento, seja na condição de parcelamento, seja o quanto ele vai disponibilizar de entrada, seja no tempo que vai durar o tratamento. Então, a gente quer ajudar o nosso paciente a tomar a melhor decisão. A nossa função é orientar, a nossa função é educar esse paciente, porque a gente sabe que existem muitas empresas boas no mercado, mas também tem muita gente que pensa só no vender, não Uhum. pensa em atender. A gente sempre fala que não adianta só atender, a gente precisa entender. Uhum. Então esse é o grande diferencial da nossa empresa e é isso que a gente busca para todas as pessoas que passam pela Essence. Perfeito, muito bom. E deixa eu te fazer uma pergunta, João. As pessoas vão lá fazer um tratamento, né? Tu falou já sobre as opções parceladas, né? As opções que tem. A pessoa ela precisa dar um tipo de entrada para iniciar o tratamento? Como é que funciona? Depende. Depende? Tudo depende. Como é personalizado, Uhum. óbvio que a gente tem algumas ideias de negociação, algumas sugestões, mas isso é construído junto à realidade do paciente. Uhum. Depende do tratamento, depende da condição do paciente, depende da parcela que ele quer assumir. Uhum. Então, a resposta é depende. Depende. A gente vai entender a individualidade de cada caso. Uhum, perfeito. Por que você acredita que algumas pessoas sentem vergonha de perguntar sobre o parcelamento ou de dizer que determinada condição não fecha ali no orçamento dela, enfim?
Entendi. Eu acho que é porque as pessoas, geralmente, elas são mais julgadas do que acolhidas, né? Por isso que eu acho que é muito importante a gente capacitar as pessoas que vão ter contato com esse paciente para que realmente ele se sinta à vontade de poder falar abertamente do seu momento, da sua situação financeira, dos seus anseios. Isso é uma das coisas que a empresa zela muito, né? É capacitar as pessoas que fazem parte do time, né? Hoje a gente investe muito em treinamento, a gente tem reuniões periódicas para lapidar todos os detalhes possíveis para que todo cliente que entre na nossa empresa se sinta abraçado e não tenha nenhum tipo de vergonha ou restrição ali conosco. É, exatamente, né? A gente quer que os pacientes façam parte da nossa família, né? Que eles se sintam partes de uma família. Que eles possam vir na clínica, quando eles abrirem a porta da clínica, eles sentem lá na recepção, sentem no sofá da recepção, nas cadeiras da recepção, e se sintam realmente como se estivessem em casa, né? É, Acolhidos, abraçados, porque, cara, hoje a decisão e o conforto desses pacientes, a gente percebe que a área médica, a área odontológica, eles percebem que o dentista, às vezes as pessoas botam o dentista, o médico, num pedestal e é Deus e o dentista e o médico. Não, né? A gente tenta aproximar essas pessoas porque a gente é como qualquer outras pessoas, né? A gente precisa ajudá-las de uma maneira que eles possam se sentir seguros para fazer esses investimentos. E muitas vezes essas pessoas têm medo de falar condição por serem julgadas. Por serem julgadas. Ai, será que ele vai pensar alguma coisa da gente? Meu, a gente não vai pensar nada. A gente quer realmente ajudar as pessoas. O nosso intuito é ajudar, transformar a vida das pessoas. é. Esse é um lema. O João falou sobre treinamento. Toda segunda-feira a gente tem reunião. Todas as segundas-feiras, a clínica fica fechada das 8 às 9 da manhã para treinamento de processo, treinamento de pessoas, treinamento de colaboradores, treinamento de dentistas, treinamento de funções. Por quê? Checklist. Porque as Experiência do pessoas, cliente. exatamente, porque as pessoas hoje precisam de carinho. Hoje as pessoas estão carentes de carinho. E às vezes uma experiência ela acaba não levando adiante, as pessoas acabam não contratando o tratamento, às vezes não é pelo contato que ele teve com o dentista, não é pelo contato ou pelas condições financeiras que teve no comercial. Se a recepcionista não atender bem, se a CRC, que é a central de relacionamento, não for acolhedora, se as auxiliares não pegarem o paciente pela mão e não ajudarem ele, não explicarem o que vai ser feito, às vezes a não realização de um tratamento está num detalhe. Não é, às vezes, a gente acha que às vezes é só o preço, ou é o medo, ou é tudo isso que são as grandes objeções e as objeções mais comuns. Mas a gente acredita que o grande diferencial está no detalhe. E em todo mundo ser intencional e fazer o que precisa ser feito para que a experiência do paciente seja mágica. E hoje é importante a gente falar também, né? Hoje a gente tem clínicas em Bento, Garibaldi, Farroupilha, na cidade de Feliz, né? Carlos Barbosa, Caxias e Farroupilha também, né? Veranópolis. Veranópolis também. Então, são várias unidades, a gente tem praticamente 8, 9 unidades aí já Isso. indo para Canoas agora, vamos abrir a Canoas. próxima clínica também. Então, a gente tá falando de, cara, entre dentistas, colaboradores, todo mundo, é mais de 150 pessoas envolvidas, né, no processo todo. Aqui, só na clínica de Bento, são 36 pessoas envolvidas, Uau, muita gente. né? Se a gente falar para as pessoas, tem 36 pessoas envolvidas aqui. Gente, vocês concordam comigo que o consultório ou a clínica que tem 2, 3 pessoas não vai conseguir dar a mesma atenção que a gente dá? Com 36 pessoas envolvidas? A gente tem pós-venda, a gente tem acolhimento, a gente tem Pós-cirúrgico. pós-cirúrgico, a gente tem consultas de alta, consultas de planejamento. Todo caso que o paciente fechou um tratamento na clínica, ele vem para uma consulta de planejamento, onde tudo é explicado para esses pacientes. Consulta de alta, onde a gente consegue ter a qualidade, ver a qualidade da entrega e a satisfação desses pacientes. Então, a gente, com poucas pessoas, a gente consegue fazer? Não. Sem um processo, a gente consegue fazer? Não. Então, isso faz a diferença. Daria na pra hora da gente abrir mão contratação. disso? Daria. Uhum. A gente vai abrir mão disso? Nunca. Né? Então, esse que é um dos pontos também. A empresa poderia pensar, a gente vai diminuir a equipe porque assim a gente consegue ter mais lucro. Não.
Não é essa a cultura da empresa, não são esses os princípios da empresa. A gente quer que cada vez mais o paciente tenha uma experiência, tenha um acolhimento, tenha um atendimento que ele consiga sentir que ele é único, né? Uhum. A gente sempre consome de algumas marcas, né? Talvez as pessoas que estão nos ouvindo ou que estão vendo nossos vídeos aqui tenham uma marca de preferência. E por que que essa marca ela é tão diferente? Qual é a sensação que essa marca dá? E é isso que a Essence quer atingir aos pacientes, que eles tenham orgulho de consumir da Essence, que eles tenham orgulho de falar da Essence. E eu acredito que nós estamos no caminho, porque mais de 80% dos nossos clientes vem de indicação de alguém que já passou por ali. Uhum. E isso é importante falar, né? Agora, trazendo isso para o tratamento odontológico, né? Quantas pessoas a gente poderia... Ah, vocês conseguem me dar desconto ou fazer mais barato? Cara, a gente poderia abrir mão de qualidade. Botar um implante pior, um profissional pior, um laboratório pior. É o propósito e são os valores da empresa? Não. Uhum. Então a gente nunca vai fazer isso, né? E a gente sabe que tem inúmeras marcas de implantes, inúmeras marcas de resina, inúmeros laboratórios. E a gente sabe que tem muita gente que trabalha com isso. Então, não tem como a gente manter um padrão de qualidade, de entrega, de excelência, de acompanhamento, de pós-venda, de carinho, de cuidado, De durabilidade. de durabilidade de tratamento, de previsibilidade de tratamento, abrindo mão de investimento, entendeu? Uhum. A gente sabe que não tem como. Não tem como. Então é como a gente faz a correlação, né? Tu tem como abastecer um posto, quem tem carro aí, tem como abastecer um posto onde a gasolina custa R$1? Tu vai achar uma gasolina a R$6,90, a R$6,80, a Uhum. R$6,70, né? Um pouco de diferença de um posto pro outro, Uhum. mas tu não tem como achar um posto que vai abastecer R$1. Porque se for achar um posto que vai abastecer R$1, muito provavelmente o que tem na gasolina? Cara, é adulterada, vai ter uma água, vai ter mais álcool, vai ter alguma coisa diferente, né? A gente não existe milagre hoje, Uhum. E é né? bem importante a gente falar sobre isso, porque o nosso paciente, como eu falei lá no início, ele às vezes não tem a real percepção de tudo que envolve um tratamento. E Uhum. às vezes eu sempre falo isso para os pacientes, né? Quando eles chegam, às vezes, com um orçamento lá de uma outra empresa, eu digo: olha só, se nós estivéssemos falando de carro, né? E eu dissesse que um carro custa 10 e o outro carro custa 100. Concorda que provavelmente não seja o mesmo carro? Uhum. É a mesma coisa o implante, só que o implante ele não tá no nosso cotidiano, ele não é comum a Uhum. gente pegar um implante na mão, pegar o outro, entender o que que um tem de diferencial. Não, então a nossa obrigação é orientar, é explicar isso para o paciente, porque um implante não é só um implante, né? Uhum. Ele tem as qualidades, ele tem as tecnologias, ele tem as garantias, então eles são diferentes. Então não é a mesma coisa quando a gente fala de um implante ou de outro, a gente não tá falando da mesma coisa. Uhum. Muito bom, muito bom. O paciente, ele precisa ter todo o valor disponível do tratamento para começar a fazer alguma coisa? De forma alguma. O paciente ele precisa só ter a coragem de dar o primeiro passo. As condições financeiras a gente vai enquadrar dentro da realidade, dentro do momento dele. Tem muitos pacientes que chegam lá e falam assim: João, eu tô para receber um valor lá na frente. Bom, então a gente pode começar com valores de investimentos menores agora, a gente pode subir depois. Então não é nada engessado. É muito flexível, né? Então a gente realmente consegue entender e consegue ajudar o paciente a tomar a melhor decisão dentro do âmbito dele. Uhum. Muitos pacientes nossos são do interior, trabalham com uva, né? Trabalham com agricultura. Tem previsibilidade de recebimentos, né? Sim. Depois Isso. da uva, da aurora. Uhum. Então, eles dependem de valores que vão cair lá na frente. E muitos pacientes iniciam os tratamentos, né? Porque são tratamentos onde o paciente às vezes vai ficar 6 meses, 1 ano, às vezes 15 dias, mas a gente tem uma previsibilidade. Então, a gente sempre entende a realidade de cada Uhum. paciente, né? O atendimento, ele é personalizado, individualizado para cada paciente. E a né? gente Então, também entende, né, que a relação, a venda em si, ela é troca de confiança. Esse é o Uhum. grande ponto. Então, às vezes, o paciente acha que ele só vai conseguir crédito ou oportunidades na empresa se ele tiver o dinheiro ali para disponibilizar. Uhum. E às vezes não. Às vezes a gente vai entender a realidade, é um paciente que tem, poxa, a indicação de alguém, ou já fez parte do tratamento na clínica, ele quer contratar uma outra etapa. Poxa, a gente tem uma relação de confiança, assim como as pessoas dão um voto de confiança na empresa para que a gente possa fazer esse tratamento odontológico, a nossa empresa também dá muitos votos de confiança às pessoas que passam por lá Uhum. para tentar tomar a decisão num momento mais confortável, né? E hoje a gente atende muito pessoal do interior, né? Hoje, quase 50%, 60% do nosso público também, né, vem do interior.
né? De Monte Belo, Santa Teresa, Pinto Pinto Bandeira, né? Também a gente tem o pessoal de São Valentim, Tuiuti. Tuiuti, né? Muita gente de São Valentim e Tuiuti. Então, a Essence, ela acolhe todos, né, da mesma maneira e a gente entende todas as realidades, né? Porque eu acho que isso é um diferencial grande da empresa, né? A gente não ter algo engessado, né? Onde a gente precisa 30% da entrada, a gente precisa 40% da entrada, o resto a gente pode pagar em 12 vezes. Não. A gente vai entender a realidade de cada paciente, cada momento. Vamos sentar, ouvir, entender e achar a melhor solução juntos. Uhum. O Acho que é isso. agricultor é uma realidade, o assalariado é outra realidade, o autônomo é outra realidade. Então, é justamente isso, a gente quer acolher todos os públicos dentro das suas possibilidades. Então, de novo, todas as pessoas que querem transformar o seu sorriso, querem transformar a sua vida, vão encontrar na Essence um parceiro que vai entender essa realidade para que justamente eles possam dar esse passo. E a gente entende que, dando esse passo na Essence, a gente ganha um marketing gratuito, porque a gente se esforça muito para que as pessoas tenham orgulho do tratamento que a gente vai fazer. E o melhor marketing que existe é o boca a boca. Uhum. Então, quanto mais pessoas dentro da nossa empresa felizes, satisfeitas e com orgulho do que está sendo feito, mais pacientes vão vir por recomendação. Então é isso que a gente busca, crescer junto com os nossos pacientes. Uhum, muito bom. Eu acho até isso que vocês falaram da grande maioria dos pacientes, de vocês virem do interior, assim, é muito, né? Esse marketing boca a boca é muito no interior, né? Muito. E eu acredito, assim, eu e meu esposo, a gente tem um negócio também, e a gente sabe, assim, que o paciente no nosso é aluno, né? O aluno ali de 40 anos pra cima, assim, eles são aqueles alunos fiéis. Se eles vão no teu negócio e eles gostam, cara, eles vão indicar pra família, eles vão indicar pros amigos. E eu acredito que vocês, por colocarem implantes, né, o público de vocês também vai ser um público ali com uma idade, às vezes, mais avançada, enfim, mas é um público muito fiel, né? Que indicou, dificilmente a pessoa não vai ir, né? O implante, sim, até daqui a pouquinho, uma das coisas que a gente pode falar agora é que, sim, a gente tá falando até agora de implante, mas, assim, a nossa clínica, ela tá numa crescente muito forte da parte das lentes, das Uhum. facetas, que hoje o Estética. público jovem também tá se conscientizando de Sim. cuidar do seu sorriso mais cedo, né? Uhum, com Isso eu acho que é certeza. bem importante, né? É muito bom. João, me conta. A gente vem falando de implantes até agora, mas quais os outros tratamentos que vocês oferecem na clínica? O que tá mais em alta aí na Na internet? boca do O povo. que tá na boca do povo? Então, hoje a clínica, ela é uma clínica que atende todas as especialidades, né? A gente atende desde os procedimentos mais simples até os procedimentos mais complexos. E uma das coisas que a gente está muito feliz e a gente repara é que também o público mais jovem tá buscando se cuidar, tá buscando deixar o sorriso mais bonito. Isso é muito bom, porque no futuro vai ser uma realidade diferente, a realidade que nós pontuamos até agora, do pessoal que está precisando fazer os implantes por não ter tido oportunidade lá atrás. E um dos tratamentos que vem crescendo muito, muito, muito ali na clínica é o tratamento das lentes de porcelana, das facetas em resina. Todo mundo quer se sentir bonito, né? E esse é realmente um tratamento que gera um impacto muito grande, né? Alinhadores invisíveis também, né? Que são os aparelhos estéticos. A gente tem uma grande faixa de pacientes, né? Na faixa de 18, 19, até 30 anos, 35 anos, buscando a reabilitação com lentes de contato, né? Eu mesmo tenho as lentes de contato, né? O João também tem as É. lentes de contato. Então, é um procedimento que a gente tem na gente, né? Então, a gente confia muito no resultado, na entrega, na durabilidade. E são procedimentos extremamente seguros, né? Hoje, tu pega aí os maiores atores, atrizes, jogadores de futebol, pessoas que são referências na televisão, né? Aí todo mundo tá usando as lentes de contato, né? Então, são procedimentos seguros, são procedimentos que a Essence hoje usa, né? Os nossos colaboradores tratam com a gente, Nossos né? Os nossos familiares. familiares tratam com a gente, os familiares dos nossos colaboradores, né? Das pessoas que estão lá no nosso time tratam com a gente, e isso mostra o quanto as pessoas confiam na Essence, né? Porque se o teu time, os familiares do teu time não tratam na tua clínica, meu, algo tem, né, de errado. E hoje não, graças a Deus, né? Os dentistas trazem os seus pais, os colaboradores trazem pai, mãe, irmão, filhos. Então a gente percebe que tá no caminho certo, né? A gente realmente
entrega para essas pessoas, porque ninguém ia botar um familiar, uma mãe, um pai, numa clínica onde não confie, né? Então, isso é de extrema importância, né? Então, a Essence se orgulha disso hoje, né? A Uhum. gente se orgulha demais do que a gente vem fazendo, né? E Muito as bom. pessoas podem ter certeza que quem entrar na Essence e se tornar paciente e entender o que a gente oferece, tenho certeza que vão sentir orgulho, né? E vão falar de boca aí, vão falar com muita felicidade e com muito orgulho que são pacientes da nossa clínica. Uhum. Muito bom. Até uma coisa que tu estava falando ali sobre os alinhadores invisíveis, eu acho que pro jovem adulto, né, ali esses alinhadores são muito bons, né? Porque nem eu não vejo assim, imagina um empresário que tá ali com o dente torto, ele não vai querer colocar o aparelho de Convencional. pedrinha, convencional, que deixa um aspecto mais adolescente ali, né? Então, eu acho que isso é um procedimento, é um tratamento que vocês oferecem ali na clínica. Eu acho que tu tocou num ponto muito bom, do aparelho em si, assim, né. O alinhador, ele é uma tecnologia que surgiu para dar um pouco mais de conforto, até mesmo velocidade para ter determinados casos, mas a gente usa muito o aparelho convencional também. E uma das coisas que eu preciso falar aqui, é que muitas pessoas, mais velhas, precisam do aparelho e acham que aparelho é coisa de jovem, Aham. né. E em verdade isso não é verdade. As pessoas têm essa percepção, porque antigamente não se tinha condição financeira de colocar aparelho. Então o aparelho é um tratamento para todo mundo, né. Uhum. E o alinhador invisível, ele é uma tecnologia que disponibiliza conforto. Então, para públicos, daqui a pouco que têm vergonha de usar Uhum. ou querem um pouco mais de praticidade, o alinhador invisível hoje ele é uma ferramenta fantástica para dar conforto e resultado, né. Uhum. E qual o tempo em média, assim, tu falou que ele é mais veloz, né, que o convencional. Quanto tempo em média tu consegue reduzir ali o tempo de utilização do tratamento ali do aparelho em relação a um convencional? Olha, eu não vou me ousar a responder tendo um especialista aqui no assunto, né. O Dr. Gregory, de especialidade, ele é ortodontista, acho que ninguém melhor do que ele para responder Olha essa aí. pergunta. Então, né, hoje os aparelhos invisíveis, né, vêm tomando conta do mercado, né, são alternativa, né, para vários pacientes. E justamente por quê? Pelo prazo de tratamento, né? Hoje os prazos aí, praticamente ele reduz aí 3 vezes o tempo de tratamento, né? Caramba. Então, tratamentos aí que duravam em torno de 2 anos e meio, 3 anos, hoje já vem para um ano e meio, né? Então ele reduz bastante o tempo de tratamento. Então, é uma das opções, né, que vem crescendo muito e os pacientes nos procuram demais com os alinhadores invisíveis, né? E é uma das soluções que o mercado hoje impõe, né? E a Essência Odontologia, como a gente fala, né, trabalha com todas as frentes. A gente trabalha com aparelhos convencionais, aparelhos estéticos, aparelhos alinhadores, né, implantes, facetas de resina, lentes de porcelana, né? A gente trabalha com tratamentos periodontais, tratamento de canal, né? Hoje a Essência ela é completa, né? A gente faz até cirurgias maiores, né, dentro da clínica, cirurgias de zigomático, que são cirurgias para pacientes que querem evitar o enxerto ósseo. Isso é legal falar também, né? Que muitos pacientes que precisam, não tem mais osso na parte superior, né, na parte da maxila, precisam fazer enxerto ósseo. E hoje a gente já tem tecnologias que a gente consegue fazer tratamentos sem enxertos ósseos, Uhum. né, com cirurgias mais avançadas dentro da clínica com sedação. Hoje a gente tem uma parceria muito grande com os anestesistas do hospital, né, do Hospital Tacchini. Então a gente tem uma parceria onde os anestesistas vêm até a clínica e fazem os tratamentos completamente com sedação. Então isso é muito importante. O paciente que quer evitar o enxerto, acelerar, para não fazer uma cirurgia, depois esperar a cicatrização de 6 a 8 meses, depois fazer outra cirurgia, esperar mais 6 a 8 meses para fazer os implantes, para realizar o tratamento que é de 1 ano e meio, esse paciente em 3 a 7 dias, de 3 a 5 dias, ele vai estar com os implantes na boca. Nossa. Então pensa só, tu vem fazer a cirurgia na segunda, quando é sexta-feira, tu tá com os implantes, com a prótese, com os dentes na boca, A gente teve né? agora mesmo um exemplo, né, nós tivemos um paciente que ele mora nos Estados Unidos, ele é cubano, veio visitar a família dele aqui, e ele tinha 1 semana para resolver o problema dele. E aí a gente conseguiu juntos, né, estruturar tudo para que fluísse da forma correta, para que no final da semana ele já conseguisse viajar com um sorriso. Tem um depoimento dele Esse é um lá. paciente de implantes, né? Olha só Uhum. como a Essence se preocupa exatamente com a agilidade dos tratamentos. Esse é um paciente que fez cirurgia na segunda e foi embora na sexta, né, dos Estados Unidos. E a gente tem o Andrei Girotto, né, que é jogador de futebol. Então, também estava de férias agora aí, pouco tempo de férias aqui na cidade.
e ele fez o tratamento das lentes de contato, ele e a esposa dele. Cara, tratamentos que, tipo, a gente iniciou numa semana, segunda numa semana e entregou na outra segunda, né? Tudo com escaneamento digital, com agilidade de laboratório, então com rapidez, com agilidade, exatamente isso, né? Então, hoje a Essence tem as tecnologias, tem a tecnologia, hoje a gente já tá entrando com procedimentos cirúrgicos sem corte, né? Então, a gente não faz mais cortes, né, cirúrgicos, onde simplesmente é instalado implante sem necessidade de ponto, sem necessidade de corte. Então, isso é muito importante também a gente deixar claro, porque é uma tendência e a Essence já está por dentro da tecnologia, Tecnologia né? 3D também, impressora 3D para determinados casos, também para tentar fazer com que fique mais rápido o resultado do paciente, né? Então, a gente está investindo muito em tecnologia, não só para a velocidade, mas para o conforto de todo mundo que precisa. E sabe que hoje o tempo ele é escasso, né? A gente tem que abrir mão de trabalho, tem que abrir mão de cuidar dos filhos. Então, a velocidade e agilidade conta muito para o conforto dos nossos pacientes. E previsibilidade de tratamento, né? A gente hoje trabalha com ortodontia, a gente sabe que quantos pacientes, eu tenho certeza que quem tá escutando aí já ouviu falar um paciente que, um amigo, um familiar, alguma coisa que ficou 5, 6, 7 anos de aparelho ortodôntico, né? Isso é. E hoje a gente sabe que isso não existe mais, né? Não existe mais. E ainda a gente percebe que muitos pacientes estão há 5, 6 anos com o aparelho, né, ortodôntico, de maneira errada, né? Então a gente hoje vende previsibilidade de tratamento, né? A gente entrega o quê? Cara, teu tratamento vai durar 1 ano e meio. É isso. Teu tratamento vai durar 2 anos. Então, a gente dá uma previsibilidade pro paciente, onde ele não vai contratar manutenções. O Ele vai curioso, né? contratar a resolução do problema. Isso aí que eu ia falar, agora que o Gregory falou, lá na clínica, a gente não vende a manutenção, a gente vende o resultado. Porque justamente muitos pacientes que chegam até a nossa clínica chegam frustrados, dizendo: olha, eu tô fazendo meu tratamento já há 2 anos, a doutora só troca a minha borrachinha e eu não sei Já quando eu vou passei por tirar. 5 dentistas. Já passei por 5 dentistas e eu não sei quando eu vou tirar esse aparelho. Então, lá na nossa clínica, a gente oferece um pacote de solução. A gente sempre fala, é melhor tu saber o quanto tu vai investir do início ao fim, ou é melhor tu ir pagando sem saber quando tu vai... Tem uma surpresa lá na frente. Exato. Então, essa forma da gente vender o tratamento como um todo faz com que a gente valorize o tempo e o dinheiro dos nossos pacientes. Porque é interesse da empresa acelerar o resultado e é interesse do paciente ter esse resultado o mais rápido possível. E aqui um ponto extremamente importante, extremamente importante. Hoje os profissionais que estão na Essence, né, os dentistas que estão lá à frente da equipe, a nossa equipe clínica, é uma equipe que está há muito tempo com a gente. Né? Então, são profissionais que estão aí 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos profissionais que estão lá dentro da equipe. Então, são profissionais extremamente capacitados, competentes, treinados, né? Estão aí sempre evoluindo em cursos fora do Brasil, estão aí em cursos em São Paulo direto para fazer capacitação para atender. Então, a nossa equipe é uma equipe que está há muito tempo com a gente, né? Então, a gente percebe hoje que nos outros lugares, os pacientes chegam para nós falando: fui atendido por 4, 5, 6, 7, 8 dentistas diferentes no tratamento de aparelho ortodôntico. Ou passei na mão de 4 pessoas para fazer minha prótese. E isso afeta demais o resultado, afeta demais a durabilidade, não dá previsibilidade de tratamento. A relação de confiança se quebra. Exatamente, né? Então, isso é muito importante, né? Os profissionais estarem há muito tempo na nossa equipe. Isso é um diferencial que, com certeza, tem que ser levado em consideração para quem vai contratar um tratamento. Com certeza. Eu acho que isso também, se o paciente ele não tem essa previsibilidade, vai desanimando, né? Porque Vai. ele fica ali anos e Não anos sabe, e né? troca a borrachinha e não sabe quando que vai terminar e vê que os dentes... Quando eu coloquei aparelho muito cedo, eu tinha os dentes muito tortos, eu fiquei uns 10 anos de aparelho. Aí, ó. Desde toda a minha Então. infância, ali dos 11 até, tipo assim, fase adulta, eu utilizei aparelho e me frustrou muito, assim. Eu lembro que chegou um tempo que eu via que os dentes estavam retos e tinha trocado já o dentista, mudou o dono da clínica e eu ainda não tinha tirado. E daí eu lembro que eu falei assim, cara, eu quero tirar de aparelho, pra mim tá bom, tá tudo certo. É isso. Aí eles tiraram o aparelho, mas não, tipo assim, não colocaram a contenção, nem nada. Daí deu 1 ano, meus dentes entortaram de novo. Tive que colocar novamente o aparelho, sabe? Olha o que tu tá Olha a relatando função. o que você tá relatando pra gente, a importância, né, de ter essa previsibilidade, de ter profissionais, de ter uma clínica séria, porque, cara, isso faz toda a diferença, né? E, doutor? outra, sem contar que 10 anos de aparelho, cara, afeta demais os seus Muito. dentes, né? Não só psicologicamente, tipo, pensando biologicamente.
tu fazer uma movimentação por 10 anos não é normal. Então o teu dente perde raiz, perde estrutura óssea, estrutura de suporte, podendo levar até a perda dos dentes. É verdade. Né? Sem contar que tu tá mais com risco de cárie, propenso a qualquer lesão aí, por causa que tu tá com uma movimentação que não é normal. Não é normal. Não é fisiológico, não é tipo o que o corpo precisa. O corpo não nasceu pra usar aparelho 10 anos. É isso aí. Né? E as pessoas, às vezes, cara, estão ali brincando com a saúde das pessoas, né? É E bem aí, doutor, qual é o risco? Aproveitar para falar para o pessoal, qual é o risco de tirar o aparelho depois de vários anos de uso indevido? Qual a surpresa que o cliente pode ter? Pode tirar o aparelho e cair os dentes junto, né? E hoje a gente percebe que muitos pacientes que usam muito tempo de aparelho, quando tiram o aparelho, os dentes estão moles, né? Os dentes estão amolecidos. Por quê? Porque é um tratamento, movimentações indevidas, movimentações por um longo período, né? Que não são acompanhadas por profissionais. Um profissional bota pra frente, puxa pra frente, empurra pra trás, bota elástico, tira elástico, troca 4, 5 vezes de profissional. Provavelmente vai ter problema e vai ter algo que possa comprometer ele lá na frente, né? Então vai ter como é que é? Uma surpresa desagradável. Uma surpresa desagradável lá na frente, né? E não tem como isso não acontecer. E isso acaba entrando na parte onde eu me envolvo, que é a parte do investimento. Investir melhor não é investir menos. É investir de forma segura, investir de forma previsível. Então, às vezes, as pessoas se iludem que vão pagar R$150 numa manutenção, só que R$150 por 10 anos de uso do aparelho custam caro. Custa bem caro. É bem isso aí. Eu lembro que eu fiquei bem frustrada, assim, na época, porque... Enfim, toda a minha, ali da infância, adolescência, sempre fotos de aparelho, né? Eu me incomodava muito. E quando eu fui fazer um novo tratamento pra corrigir, até na clínica que eu fui, a doutora, ela disse assim, eu não posso te deixar muito tempo de aparelho de novo. Tipo assim, a gente vai ter que fazer um tratamento mais rápido, porque senão eu vou começar a prejudicar a tua raiz do teu dente. Né? Isso é importante. Depois de acompanhar tantos pacientes, o que você diria pra uma pessoa que precisa realizar um tratamento, mas ela não acredita que ela não vai conseguir viabilizá-lo? O que eu posso dizer é, tenha coragem, visite a nossa clínica, marque a sua avaliação. Toda a nossa empresa tá te esperando com os braços abertos e a gente vai, com certeza, achar um caminho para viabilizar, para que pelo menos o primeiro passo, né, dessa trajetória que a gente vai construir junto seja dado. Qual é o primeiro passo para quem está convivendo com um problema odontológico, mas ainda não sabe qual tratamento precisa fazer? Digitar no Google, Essência Odontologia Integrada. Esse é o primeiro passo, né? Eu sempre falo que a gente acaba parabenizando todos os pacientes que entram na clínica, primeiramente por isso. Porque o primeiro passo tem que ser do paciente, né? E essas pessoas que estão sofrendo, cara, procurem uma clínica de confiança. Procurem, né, recomendações, escutem o que as pessoas falam e tenho certeza que a Essência vai estar nesse cenário, né, em primeira escolha para essas pessoas. E hoje a gente enche a boca para falar porque a Essence é referência, a Essence vai transformar a vida das pessoas. Então, cara, bota no Google lá, Essência Odontologia Integrada. Tenho certeza que vão ter boas referências e a gente vai poder mudar e transformar a vida de muitas pessoas. Então, encerramos mais um episódio, pessoal, e hoje a gente conversou e entendeu um pouco mais que o tratamento não é só preço, mas envolve também a confiança, a segurança e o momento certo do paciente. Então, o primeiro passo, como o João e o Dr. Gregory falaram aqui, é marcar uma experiência com a Essence, conhecer a clínica, conversar lá com o pessoal, tirar todas as suas dúvidas. E para isso, a gente vai estar deixando aqui abaixo, né, todas as informações da clínica, o WhatsApp, o site, os links. E obrigada para você que acompanhou até aqui e até o próximo episódio. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, batendo um papo sobre um assunto que às vezes assusta o pessoal. Então, obrigado pela oportunidade que vocês estão abrindo aqui pra gente. Espero ter colaborado e encorajado as pessoas que estão nos assistindo. Queria agradecer a oportunidade também, né? É muito importante a gente estar trazendo esse assunto para as pessoas que às vezes não têm esse conhecimento ou que têm algum receio, né, de fazer esses investimentos. Então, é muito importante. Eu tenho certeza que quem assistir vai ficar muito feliz aí com o resultado. E a gente, como clínica, como pessoas do bem, né? Convidamos vocês a fazerem parte da Essência Odontologia e transformarem suas vidas. Isso aí, até o próximo.